Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e eu agora vou falar com vocês sobre o maravilhoso livro A Vida que Ninguém Vê, de Eliane Brum. Este livro é simplesmente magnífico, não é à toa que ele ganhou o prêmio Jabuti em 2007, o ano seguinte de sua publicação. A Vida que Ninguém Vê foi escrito por Eliane Brum no ano de 2006. Este livro é um livro de reportagens. Eliane Brum, ela foi em busca de histórias de pessoas anônimas que tinham uma vida, vamos dizer, interessante, para não dizer muito pobre, miserável, difícil demais. Miserável no sentido de desumano. Eliane Brum, como vocês podem ver, o título que ela dá, ela foi em busca de descobrir a vida que ninguém vê. Vida de pessoas que estão no nosso cotidiano. Por exemplo, um mendigo, ela pesquisou a vida de um mendigo. Um homem que comia vidro nas ruas de São Paulo. E tem a história de um pai de família que a sua esposa perdeu o filho, né? E ele ficou muito triste, conta a história de como ela perdeu o filho, o descaso da saúde pública. Não é nem o descaso da saúde pública no sentido de o corpo de médicos, mas a falta de estrutura dos mesmos para cuidar de seus pacientes. E tem muitas histórias de superação também. Por exemplo, tem a história de uma mulher que ela tem um corpo deformado e que ela queria muito crescer na vida, né? E ela consegue. Mas quando ela cresce, as pessoas começam a tratá-la mal. E ela dá uma resposta no final simplesmente magnífica. Eu simplesmente li esse livro e me apaixonei por cada personagem, cada história. E é interessante que eu fui logo para o conteúdo do livro, né? Mas a estrutura do texto é da seguinte maneira. Esses livros são compostos por várias reportagens dessas pessoas anônimas. Todavia, a forma como a escritora trabalha esses textos é uma linha muito tênue e muito próxima, uma linha muito pequena entre a literatura e a reportagem. Como sabemos, geralmente os escritores, quando escrevem uma reportagem, eles descrevem o que acontece, né? Transcrevem a fala do entrevistado e o fenômeno, o fato ocorrido de uma forma muito, às vezes até fria. No caso de Eliane Brum, ela, de certa forma, ela tem um olhar minucioso e artístico para descrever as coisas que aconteceram com as vidas anônimas, que é um texto literário. Você fica na dúvida se isso aqui é uma reportagem ou se isso aqui é uma crônica ou é um conto. Aí vocês vão me perguntar qual é a diferença desse texto jornalístico e o que faz com que ele fique próximo de uma crônica. Como vocês sabem, a crônica e o conto são narrativas curtas, ou seja, são textos que têm personagens, espaço, tempo, né? E são narrativas. É próximo de um romance, é como se fosse um romance, só que o romance e a novela são gêneros literários que têm como dizer assim, um volume grande, né? É muito corpo. Já o conto, ele é uma narrativa curtinha. Tem uns elementos de uma narrativa, como o romance e a novela, mas ele é curto, ele é conciso. Mas é ficção, não é realidade. No caso da crônica, né, como já tem a cronos, que vem de tempo, é uma demarcação de um fato que ocorreu durante o dia. As crônicas que vocês leem em jornais, estudam para a literatura, eles são um fato ocorrido na realidade e o escritor faz aquela coisa, né? No caso de Eliane Brum, eu achei muito próximo da crônica, porque nós sabemos que são fatos reais, mas ela descreve com tal maestria, né? Ela pega a palavra, né? A palavra e transforma de uma forma tão extraordinária que parece que você está vendo uma pintura, né? Uma pintura maravilhosa. Para expressar isso, eu gostaria de mostrar a vocês a história, essa aqui, ó. Só para mostrar para vocês, a estrutura do texto é assim. Tem a história, né? Tem a foto para você ver que é real, né? Inclusive eu trabalhei em sala de aula. O primeiro texto desse livro, que é a história de um olhar, que é a história de um rapaz chamado Israel. Olha, aqui está Israel, não sei se vocês podem ver. Israel é a história de um rapaz que ele era muito maltratado e ele vivia na Vila Quepas, em Minas Gerais. E ele é uma pessoa muito maltratada mesmo. De repente Israel vai acompanha um rapazinho que está jogando bola, o Lucas, e ele vai até a escola. Mas Eliane Brum descreve de uma forma extraordinária, né? Mágica. E Israel é salvo
pelo olhar dessa professora. Ela usa uma figura de linguagem que a gente chama de metonímia, né? É uma parte pelo todo. O olhar da professora que salva Israel. Na verdade, é a ação dela, mas isso torna o texto muito poético, né? É maravilhoso essa entrevista dela, essa reportagem, né? Essa reportagem que tem a entrevista também. No caso aqui desse que eu quero comentar com vocês, que eu quero ler, que eu achei muito massa, é a história do gaúcho do cavalo de pau. Olha só. Aqui está a foto dele. Tem outras histórias magníficas, gente. Eu só falei 2 histórias das várias que tem, maravilhosas. A história desse rapaz é que ele estava na Expo Inter, né? E ele simplesmente gostava de ir para a Expo Inter com o cavalo de pau. E aquilo chamou a atenção das pessoas que, lógico, tiravam onda com a cara dele, riam dele e tudo mais. Eliane Brum, como gosta dessas vidas anônimas interessantes, né? Ela foi até lá e começou a entrevistar esse rapaz, né? E é interessante demais a forma como ela vai descrever a história, né? O nome dele é Vanderlei e ela já começa perguntando para ele, né? Aqui tem, ó, Vanderlei, você é louco? E como vocês podem ver, tem o marcador do diálogo aqui, né? Aí tem ela perguntando e ele respondendo. Aqui no final dele, ela pergunta para ele, né? Eliane Brum pergunta: e quando a expoente acaba? Vanderlei diz: me dá uma tristeza no coração. Ela pergunta: como é essa tristeza? É uma tristeza funda. Como você vai embora? Vou triste, deitado, pensativo, volto com os bichos. Você só anda a cavalo na Expo Inter? Nunca andei a pé. Você já montou um cavalo de verdade? Uma vez. E o que achou? É bom, bem melhor do que um cabo de vassoura. Você sabe que isso é uma fantasia, que o cavalo é um cabo de vassoura. E mesmo assim galopa por aí, no cavalo de pau. Por quê? Sem invenção, a vida fica sem graça. Fica tudo muito difícil. Eliane, tem gente que acha que você é louco. Aí Vanderlei responde para nós, né? A verdade é que quem acha que eu sou louco, não raciocina. Ou seja, Vanderlei é um cara tido como louco porque anda no cavalo de pau. Mas ao conversar aqui com Eliane Brum, ele demonstra que ele não é louco. Ele sabe que aquilo é um cavalo, é um cabo de vassoura, é um pau. Mas ele se nega a aceitar a realidade dele. Ele prefere criar a ideia de que monta um cavalo, que ele até disse que como é o cavalo que ele quer e tudo mais, que é lindo, maravilhoso. É o campeão da Expo Inter. Mas ele disse que não pode montar, mas ele aceita o cabo de vassoura. Gente, essas histórias são maravilhosas, são lindas. Eu estou trabalhando em sala de aula. Estou levando a cada plano de aula eu levo um texto desse. Estou trabalhando gênero, reportagem e também usando, né, esses textos. E ele mexe muito com as crianças. E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês, para dizer que A Vida que Ninguém Vê, de Eliane Brum, é super lindo. As histórias são lindas, o livro é super lindo, vale super a pena. Prêmio mais do que merecido, prêmio Jabuti para Eliane Brum. E leiam, que vocês não irão se arrepender. Fica aqui o vídeo, super show, tchau pra vocês. Por gentileza, dá um like, se inscrevam e eu farei de tudo para melhorar os vídeos pra vocês, tá bem? Tchau, grande abraço.